Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Hoje é dia 20 de julho de 2026, são 7 horas da manhã. Eu sou o Fábio Panunzi. Nós estamos começando agora a primeira edição dessa semana do nosso Desperta aqui pelo ICL. E ontem foi o fim da Copa do Mundo, né? Foram 39 dias de futebol. Empolgou até certa medida, mas a Copa acaba matizada porque foi a Copa da corrupção do futebol, a Copa das bets, né? E a Copa das surpresas também. Nós tivemos aí os times africanos surpreendendo todo mundo. O mundo conheceu que existe um país pequenininho chamado Cabo Verde, mas tem um goleirão enorme, vozinha, né? Um país que fala português como nós e joga futebol como nós jogávamos lá para trás. Agora a Copa do Mundo acabou. Eu acho que essa Copa do Mundo vai entrar para a história como uma nulidade, né? Vai restar muito pouca coisa, além das crônicas sobre o Vini Júnior, porque a lembrança para os brasileiros é uma lembrança ruim, né? De um país que não consegue avançar além das oitavas de final mais, e nós vamos para quase 30 anos sem um título na Copa do Mundo. Em compensação, o jogo de ontem foi um jogaço, hein? A Espanha chutou 20 vezes no gol da Argentina, a Argentina chutou só 2 vezes no gol da Espanha. Uma dessas 20 vezes entrou lá na prorrogação e a Espanha é campeã do mundo, né? Se eu não me engano, é a segunda Copa da Espanha, hein? Mas daqui a pouco o Lula e o Alex, que são quem entende de futebol, vão falar sobre isso aqui. E aí fica a pergunta, e agora? O que acontece com o Brasil? Nós não temos mais a alegria da Copa, o Brasil também não deu muita alegria para a gente, e a política continua produzindo escândalos e tudo mais. E o calendário eleitoral está avançando. Hoje, nessa segunda-feira, começa o prazo para os partidos fazerem as convenções indicando seus candidatos, que vai até o dia 4 de agosto. Nesses 15 dias que restam, nesse prazo, nós vamos saber exatamente o que vai acontecer, porque aqui vai se configurar a eleição, né? Feitas as indicações, aí passa-se a trabalhar pelos candidatos e quando as convenções acontecem, os partidos podem abrir uma conta corrente e receber o fundo eleitoral bilionário dessas eleições de 5 bilhões de reais, que vai ser usado para eleger os candidatos, muitos deles já previamente eleitos graças à mutreta, ao truque, né, das emendas parlamentares, que dão milhões e milhões, aí dão 60 bilhões de reais para deputados e senadores gastarem a rodo. Então é isso. Agora, então terminou o jogo da Copa, começa imediatamente o jogo eleitoral, só para cumprir prazos formais. Aliás, o calendário já começou lá no dia 4 de julho, né, quando faltam 3 meses exatos, porque, por exemplo, candidatos que são apresentadores de programas de televisão têm que parar de apresentar. Essa foi só a primeira medida. A partir daqui, não, a coisa fica séria e o jogo começa a ser formalizado. E aí nós vamos ver até onde vai essa candidatura do Flávio Bolsonaro, tá? Porque agora ele vai ter que se haver com os passivos dele. Tem um vídeo aí para sair, que dizem que é um vídeo quase pornográfico. Ele já está lá armando a defesa, dessa vez ele está agindo previamente, né? Botou a mulher dele como protagonista da campanha, na ausência da Michele, enquanto ainda no PL tem gente que acredita que pode compor madrasta e enteado, né, Michele e Flávio Bolsonaro, para que a extrema-direita chegue unida na urna. Doce ilusão, porque não vai acontecer. O nível de hostilidade na família é incrível, é incrivelmente grande. É isso aí, assim a gente começa o ICL Notícias, o Desperta de hoje, e eu já vou logo para o nosso Papo de Boleiro, despedida do nosso Papo de Boleiro. Roda a vinheta, Alex, por favor. Bom dia, meninos. Bom dia, segundamos, boa semana, sem Copa do Mundo e vamos nessa. Agora bom só dia. Verdão e Verdão. Bom dia, Lula. Não, Verdão e Verdão, mas ó, eu coloquei aqui uma camisa vermelha de fundo, é uma camisa simples, não é a camisa da seleção espanhola, mas só para deixar claro que ontem fomos todos Espanha, ainda mais porque só tinha um time em campo. Tinha um time em campo. Não, você estava torcendo a favor da Argentina para que desse Espanha. Era aquela coisa, era aquela alma de mineiro, né? Finge que é uma coisa para ser outra. É aquela dissimulação da alma mineira, né? Você não que você estava cometendo. Mick Jagger do sertão? Exatamente. O Mick Jagger de Grande Sertão Veredas. Exatamente. Estamos nós lá, nas franjas do tecido geológico brasileiro, torcendo pela derrota da Inglaterra desesperadamente,
para que a Argentina perdesse o jogo. E deu certo. Vocês têm que reconhecer que a minha previsão foi a mais próxima do resultado, porque eu falei que ia ser 8-0 para a Argentina e deu o previsto, né? 1-0 para a Espanha. Então, muito obrigado pelo reconhecimento tardio de que fui eu quem atuou favoravelmente a esse resultado. Fale, meninos, o que vocês acharam do jogo de ontem? Eu quero... Então, Alex, posso começar aqui sobre uma leitura do que assistimos, não naquele jogo de ontem, mas ao longo dessa Copa do Mundo, a maior Copa da história, e que no final, não sei se todo mundo reparou, mas a vergonha que se apresentou lá com o Donald Trump insistindo em estar na foto dos vencedores, dos campeões, quando o Rodri pegou a taça para erguê-la, o Trump tinha que ter saído da foto e ele permaneceu no palco. Ele ficou tentando estar na foto dos campeões. O pateta do Gianni Infantino ainda tentou tirá-lo, puxou ele pelo braço de maneira discreta, porque aquilo era absolutamente inusual. O rei da Espanha estava presente e não esteve no pódio junto com os seus atletas espanhóis. Foi uma maluquice, né? Aquela cena final de uma Argentina derrotada dando as costas para os vitoriosos. Mas, na verdade, durante o jogo, os argentinos deram as costas para o futebol. A Argentina só chutou 2 bolas no gol. Foram 22 chutes da Espanha, 3 gols feitos, 1 mal anulado, outro corretamente anulado por esse legado, né, da Copa do Mundo, que é a tecnologia do impedimento imediato, que eu espero que se repita em outras Copas, né? E o terceiro gol que, enfim, valeu, né, o gol do Ferran Torres, que foi o ponto culminante de um jogo onde só existia um contendor em campo. A Espanha, bicampeã mundial, inicia obrigatoriamente a renovação da Argentina no seu plantel, uma Argentina que tem um treinador espetacular, que não sabe ainda se vai largar a seleção, o Lionel Scaloni, o Messi, que deveria ter sido eleito o craque da Copa, merecia ter sido eleito o craque da Copa, porque carregou sozinho a sua seleção até essa final de ontem. E ontem não fez nada. Muito bem marcado, num esquema tático fabuloso, montado pelo De La Torre, né? E eu acho que essa Copa ficará na história como a Copa de grandes embates, a Copa onde as seleções que chegaram como possíveis vencedoras tiveram problemas internos, locais, para se desvencilhar desse favoritismo e de fato jogar bola, e quem chegou determinada a sagrar uma geração vitoriosa como a Espanha sai de campo com o ouro no peito, né, com a taça na mão, voltando para a Espanha para que se proceda, né, a continuidade dessa seleção vitoriosa que começou a trabalhar essa geração há 12 anos. E isso nós precisamos ter aqui no Brasil. O Brasil que não soube fazer uma transição geracional, o Brasil que não soube montar uma estrutura profissional para a sua seleção e que viu o que nós testemunhamos nos gramados americanos, canadenses e mexicanos. Uma seleção completamente perdida, atabalhoada, com uma CBF sem rumo, sem direção. E você, Alex, o que você achou?
Isso mesmo. Final. Ontem, para você ter uma ideia, eu pensei que o jogo seria parelho. O jogo começou ali com um lado de cá e outro de lá. Porém, a Espanha tomou conta do jogo. A Espanha, só para você ter uma ideia, foram 20 finalizações da Espanha, 4 grandes chances. E a Argentina não fez muito o porquê de estar ali na final. Passou por muitas dificuldades ali contra o Egito, Suíça e algumas questões que a gente pode falar que o VAR ajudou ou não. Porém, ontem a favorita era a Espanha, realmente, por tudo que tem feito. O treinador espanhol, além de ter uma base muito boa, ele subiu para comandar a seleção espanhola após conquistar alguns títulos. Então é algo que a gente tem que trazer para o nosso futebol brasileiro, dar oportunidades para os treinadores e também ter oportunidade de ter gestão, ter uma base sólida ali para chegar numa Copa do Mundo. E ontem com o Fernando Torres, eu vou deixar aqui a artezinha, na prorrogação, teve o gol do Iñaki Williams, que tem aquela polêmica se foi bom, se foi bem ou mal anulado. Para mim foi mal anulado, mas ali fica a opinião, o VAR chamou e anulou o gol. E nisso a Espanha conseguiu seu bicampeonato mundial, é uma grande potência, porque além de tudo é campeã da Eurocopa também, tem uma base muito boa. Lamine Yamal é o jogador ali de 19 anos que já tem uma Copa do Mundo, coisa que o Cristiano Ronaldo com 41 anos não conseguiu. Outros nomes também não conseguiram conquistar a Copa do Mundo. E nisso o Messi também se despede, deixando de ser o artilheiro de Copa do Mundo, porque no sábado, eu não fiz a arte, perdão, aí teve o grande jogo ali de terceiro lugar, que foi 6-4 entre Inglaterra e França, e Mbappé marcando 2 gols, chegou a 22 gols na Copa do Mundo e se tornou o artilheiro máximo da Copa do Mundo com apenas 29 anos, 28 anos, se eu não me engano. Então, conquistou a Espanha merecidamente, tem uma base muito forte. Também outra que eu coloquei como favorita foi a França, mas no próximo ciclo tenho certeza também que chegará muito forte. E essa Copa do Mundo, querendo ou não, pra mim, eu sempre fui um fã muito forte assim do futebol, de Copa do Mundo, e pra ser sincero, essa Copa do Mundo eu não acompanhei tanto, por conta de tudo. Antes aqui mesmo no Desperto eu até comentava que eu não estava tão animado por conta das coisas que estavam ocorrendo lá nos Estados Unidos com o Trump e tudo. Lamine Yamal ontem foi uma força muito grande, que o Trump foi cumprimentar ele encarou, quase deixou o presidente dos Estados Unidos no vácuo, mas depois cumprimentou, porque ele também é estrangeiro, assim, ele tem descendências ali de países africanos. E ele tem consciência de classe ali, tá? Isso. Ele é um menino politizado. Isso, ele é bem politizado, apenas 19 anos, mas tem uma cabeça muito boa. Então, essa Copa do Mundo deixa muito aprendizado bom e ruim para definir as próximas sedes de Copa do Mundo, mas vamos acompanhar e torcer para que no próximo ciclo nossa seleção brasileira esteja em bons lençóis, com um Carlo Ancelotti com um elenco bom para a gente tentar sonhar com um título que está bem difícil desde lá de 2006. Fala, Lula. Em bons lençóis, não, Alex. Bons lençóis, eles estão há muito tempo, dormindo em berço esplêndido. Eu espero que eles estejam numa cama de pregos, entendeu? E que não parem. Que eles estejam numa cama de pregos querendo jogar, entrar em campo para jogar, para dar o sangue. Sim. Como em vários momentos a Argentina deu, e talvez isso tenha sido de melhor que a Argentina apresentou nessa Copa, que era o sentido de nacionalidade, depois, né, das brilhantes atuações do Messi. Isso mesmo. Olha, eu aqui tenho algumas curiosidades que eu anotei durante o jogo, porque a minha visão é a visão daquele sujeito, né, que não entende nada do assunto, está lá observando a cena. Mas aquele negócio de cartão vermelho depois do fim do jogo, eu achei super curioso, sabia? Por causa da briga lá em que o tal... Não, mas acontece muito. Acontece? Sim. Eu não sabia. Acontece para quem faz... Eu ia falar uma expressão aqui, mas para quem faz bobagem no fim do jogo, para quem faz M no fim do jogo, acontece muito. E esse Paredes foi um criminoso naquilo, né? Mas isso acontece, é jogador de Série C. E o que acontece agora? Na próxima Copa do Mundo, a primeira partida ele não joga, é isso? No próximo jogo, talvez na próxima partida de eliminatória. Mas ele pode ser suspenso por várias outras, né? Ele pode ser suspenso por mais de uma partida.
Muito bom. Agora, rapidinho, gente, só para a gente fazer um balanço, porque essa Copa deixou um saldo muito negativo, né? As intromissões do Trump, enfim, o servilismo da FIFA, né? A corrupção que as bets provocaram no ambiente do futebol. Hoje tem até uma matéria do Jamil aqui no nosso site. Eu quero ler um trechinho aqui para vocês, porque é muito importante esse assunto que ele traz aqui, que é o tamanho do rombo provocado por apostas em bets, né? Segundo o Jamil aqui, nas contas que ele faz, as apostas da Copa salvariam 135 milhões de pessoas em crise humanitária pelo mundo por aí, né? E é uma conta muito perversa essa, dinheiro que foi pelo ralo para enriquecer donos de cassinos eletrônicos. Está aqui escrito o seguinte: a Copa de 2026 se transformou no maior evento de apostas da história. Longe de ser algo periférico no futebol, as bets passaram a ser um dos pilares da economia que o esporte movimenta. Esse número aqui é um número que é um escracho. Algumas projeções apontam que o volume de dinheiro destinado a apostas durante o Mundial pode chegar a 50 bilhões de dólares. Olha, eu acho até que isso está subestimado, viu, Lula? Porque só aqui no Brasil a Copa deveria dobrar ou triplicar o faturamento das bets, que no ano passado foi 240 bilhões de reais. 240 bilhões de reais é quase 50 bilhões de dólares. Fábio, essa reportagem do Jamil, ela impressiona. Todos os números de bets sempre me impressionaram, todos os cálculos sobre a arrecadação das bets, sobre a arrecadação das apostas, né? E as ausências de arrecadação tributária que as bets não produzem, o impacto das bets na economia popular, isso é o símbolo, a síntese de que as bets são uma epidemia que corrói a sociedade brasileira e também lá fora. Porque, em paralelo, a Copa foi jogada, basicamente, 74 dos 104 jogos da Copa foram nos Estados Unidos. Então, a Copa dos Estados Unidos foi jogada num país onde eles já corromperam há muito tempo o esporte por esse hábito de apostarem sobre tudo. Eu achei bizarro ontem, no início da final da Copa do Mundo, a final ser cantada por um locutor de MMA, né, que estava lá na beira do campo, e ele fez a locução do início do jogo, uma coisa absolutamente nada a ver, aquele show do intervalo, postergando o recomeço do jogo depois do intervalo, esfriando os jogadores, inclusive de uma forma antirregimental, de acordo com as regras do futebol, porque o intervalo é de 15 minutos, né? E a criação, né, desses 4 tempos no jogo de futebol com a pausa para hidratação, que foi uma pausa criada por uma questão comercial. Agora aí eu vou dar o meu depoimento sobre esse legado da Copa de 2026. Não sei o que é que o Alex acha, mas eu gostei dessa pausa para hidratação e me interessou esse jogo de futebol em 4 tempos, permitindo uma intervenção técnica dos treinadores no meio de cada um dos tempos de jogo. O que é que você achou disso, Alex? Eu voltei. Lembrando que essa pausa foi feita no Mundial de Clubes do ano passado, porque dá aquele tempo e respiro. Primeiramente, surgiu como o clima, o clima ali nos Estados Unidos era a temperatura muito alta e tudo, então eles decidiram por essa pausa. Aqui no Brasil, só se tiver muito calor tem essa pausa obrigatória, onde o juiz define ou não. Para mim é muito bom, porque querendo ou não, dá um respiro, dá assim, uma pausa para o atleta, mas só se precisar, porque às vezes não precisa e nisso automaticamente o árbitro vai lá, dá aquela pausa e quebra um pouco o ritmo da partida, mas eu acho que é mais benéfico ali para os jogadores e também consegue fazer a tática, o ajuste tudo certinho entre os treinadores e os jogadores também, Lula. Olha, da minha parte aqui, eu acho que sobrou um lance para ser explicado ainda, tá? Eu não engoli aquela história de que o Vini Júnior entregou a bola pro Guimarães bater o pênalti, e ele perdeu o pênalti que desclassificou o Brasil.
Aquilo, para mim, está mal explicado, tá? O Ancelotti disse que foi ele que mandou, que o Bruno era o melhor jogador em campo para aquilo. Mentira. Ele não é melhor nada. Ele nunca tinha batido pênalti na vida, em final em Copa do Mundo nenhuma. E foi uma cena meio constrangedora, né? Eu ainda acho que isso tem relação com a corrupção das bets, sabe? Porque, afinal de contas, a casa de apostas que patrocina o Vini Júnior tinha um grande interesse em jogo naquele momento. Não é isso, Lula? Fábio, tinham, né, o Vini Júnior, de maneira, na minha opinião, incorreta, em relação à própria história dele como atleta, ele era o ponto central da publicidade de uma casa de bets. Então, ele não poderia ser isso. E não poderia, além disso, ser um patrocinador de vários canais de jornalismo, né, durante a Copa, com a imagem dele, né? Não era o Vini Júnior, era o Vini Sênior, né? Uma coisa bizarra também nesse aspecto. Agora, naquele ponto específico, isso que você falou é uma tese corrente, né? Muito popular num determinado setor da sociedade brasileira, mas eu particularmente não acredito, né? E eu acho que foi um erro técnico, sim, né? Do comando técnico da seleção brasileira, porque o Bruno Guimarães, na carreira profissional dele, só tinha batido 3 pênaltis, né? Durante o jogo, antes daquele pênalti decisivo. Então foi um erro absolutamente bizarro do comando técnico da seleção brasileira. E eu vou defender aqui o Vini Júnior dentro de campo. Acho que ele fez uma boa Copa. Acho que ele não se escondeu durante os jogos da Copa. Mas tem, sim, essa mancha biográfica dele de ser o patrocinador de uma casa de bets, junto com a outra mancha biográfica dele, que é o que ele fez logo depois da derrota da seleção brasileira, que foi voltar para os braços daquela relação inexplicável que ele tem com aquela promotora de bets, né? Que eu nem sei o nome dela, mas com aquela promotora de bets. A foto estava engraçada porque ela é uma mulher muito vistosa, né? Ela sentada no colo dele, ele teclando no celular, assim. Não entendi muito bem ali, o clima não estava muito romântico ali não, viu, gente? A vida dele, sexual dele não é problema meu, nem de ninguém de nós aqui. Mas que estava engraçado, estava, hein, Alex? Fala sério, hein? Exatamente. Sim, muito engraçado. Bom, a gente se despede aqui da Copa, então o Papo de Boleiro nós vamos manter aqui, a vinhetinha, a escola, porque esse espaço aqui é o espaço que a gente sempre usa para falar de futebol de manhã. Obviamente que o futebol vai ganhar uma importância periférica agora, porque a nossa praia política é dela que nós vamos cuidar direitinho, até porque hoje começam as eliminatórias da Copa das Eleições, né? Com a indicação aí da convocação dos craques ou das decepções que vão representar os eleitores nesse ciclo agora que termina lá no dia 5 de outubro, né, Lula? Então, hoje é um dia muito importante para nós, pelo menos do ponto de vista formal, e é disso que nós vamos tratar a partir de agora. Combinado? Isso Perfeito. Aí. E eu quero voltar em alguns momentos excepcionais aqui para celebrar, né, ao longo do ano, a subida do Santa Cruz para a Série B de bola e a subida do Lândia para a Série C de casa, né, porque estão nesse rumo. E quero dizer que já marquei com o Laércio Portela. Laércio Portela é o secretário de imprensa do presidente Lula no Palácio do Planalto, que é torcedor do Santa Cruz também, tá? Marcamos de irmos juntos. O último jogo do Santa Cruz na primeira fase da Série C vai ser aqui em Anápolis, contra o Anápolis, em Goiás. E nós iremos assistir, depois eu vou até gravar um depoimento. Isso o presidente Lula, que diz ser, eu já falei para ele que isso é contra toda a biografia dele, mas ele diz torcer pelo Náutico no Recife, que é, aliás, o mesmo time do Humberto Costa, né? Vamos falar de Humberto Costa já na parte de política, Fábio. Isso aí, tem nota boa na coluna do Lula aqui na revista Liberto. Daqui a pouquinho a gente volta para falar disso. Quero agradecer aos dois, Lula e Alex, porque a ideia do quadro foi do Lula, foi uma ideia muito legal.
Uma parte da nossa audiência estranhou, falou, não, mas que vocês vão falar de futebol aí? Mas futebol vai parte da vida, assim como qualquer outro assunto, e eu acho que foi bem bacana ter tido vocês dois aqui, porque a gente fez uma cobertura, digamos assim, dentro das nossas modestas limitações, mas foi legal falar da Copa do Mundo aqui, falar criticamente da Copa do Mundo, né, com vocês. Então agradeço também a paciência conosco da nossa audiência, especialmente comigo, porque eu reitero sempre que sou uma anta futebolística, não entendo nada disso. E sair dessa Copa entendendo menos ainda. Agora eu entendo um pouquinho mais de bets, de corrupção no esporte e de outras, digamos assim, mazelas, né, do mundo do futebol. Sim, muito bom. Eu agradeço também. O quadro surgiu lá atrás, mas a gente vai continuar de uma forma mais resumida, trazendo os bons e os maus momentos do esporte aqui no Desperta, no nosso Papo de Boleiro. E o Lula, quando quiser entrar aqui no nosso quadro, está convidado todos os dias. E fique lisonjeado em ter feito parte desse quadro ao longo desse período de pré e Copa do Mundo também. Perfeito, e eu vou exorcizar essa alma de porco que mora no seu corpinho, Alex. Tem como não. Ô, gente, então um abração para vocês, obrigado, viu? Abraço. E a gente Abraço, continua, tchau. o Lula volta daqui a pouco, o Alex continua conosco aqui, nosso diretorzão de TV. Vamos então começar o programa? Vamos, a partir de amanhã o futebol vai ocupar 5 minutinhos da nossa agenda lá no começo, enquanto a gente esquenta a audiência, tá bom? Para você que não gosta e também até, né, porque o Brasil já era, a pátria em chuteiras não é mais, tá? Fica muito claro aí. 28 anos sem um título de Copa é um castigo, né, histórico. Mas vamos lá, meteorologia primeiro. Hoje é um dia de massa de ar seco aí tomando praticamente todo o centro-oeste do Brasil, uma parte boa do sudeste, vindo até o sul de Minas, estado de São Paulo. Nós temos aqui também uma nova frente fria subindo lá pelo Rio Grande do Sul, já provocando temporais aqui na parte de baixo, com alerta de perigo intermediário, tá? Então o pessoal lá do sul, que está sendo tão castigado nesse inverno pelo mau tempo, vai continuar sofrendo aí um pouquinho ao longo dessa semana, tá? Tudo isso é a preparação para a entrada em cena do Super El Ninho, que está se armando aí, né, para massacrar o nosso verão. Não quero nem pensar no que vai acontecer aí. Mas vamos lá, os alertas então são de baixa umidade aqui. Nós temos aqui um alerta aqui no Paraná de vendaval, né, pode ter ventania por lá hoje, próxima à região de Cascavel, ali bem na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. E são esses os dados de preocupação durante o dia de hoje. Com relação ao tempo e à temperatura, vamos esperar aqui o mapa se formar, deixa eu dar uma forcinha aqui para ele, a gente ver se enxerga aqui direitinho as capitais. Pronto, formou aqui, vamos lá para as cidades aqui, agora temos o mapa aí. Chove nas áreas verdes, né? Tem neblina, cerração nas áreas em cinza, no sul, no noroeste de Minas Gerais, no sulzinho da Bahia, lá a região de Eunápolis, por ali, vai ter cerração agora de manhã. Então, atenção aos motoristas, tá? Vamos para as temperaturas. Em Porto Alegre, a máxima vai ser de 21. Em Florianópolis, vai chegar a 25. Chove nas duas capitais. Em Curitiba, não chove, só um dia nublado, com 26 graus de máxima. Aqui em São Paulo, também 26. No Rio de Janeiro, 32, calorão, hoje. Em Vitória, 27 graus. Vitória com temperatura amena, e lá tem cerração de manhã, hein? Em Belo Horizonte, poucas nuvens, dia bonito com 25 graus. No Centro-Oeste, em Goiânia, tempo claro com 28 graus de temperatura. Brasília vai ter névoa seca, né? Brasília daqui a pouco começa a viver o pior da seca, que lá é muito inclemente. 26 graus de temperatura máxima. Em Campo Grande, 32 de temperatura máxima, céu claro. Cuiabá, nem nuvem vai ter no céu. 35 graus de temperatura. 34 em Porto Velho, em Rio Branco, 33. Em Manaus teremos 33 também, em Boa Vista, Roraima, 33 e em Macapá, 31 graus. Em Belém do Pará, 33 e em Palmas do Tocantins, a máxima será de 34 graus. Não chove em lugar nenhum. Em São Luís, 32 graus Celsius de temperatura máxima e em Teresina, 34, né? Teresina bem quente por lá também. Nas capitais do Nordeste, pode chover em todas, tá? A partir daqui. Em Fortaleza vai fazer 28 graus, 29 em Natal, em João Pessoa 27, Recife 27, Maceió 28 e Aracaju 27 graus. E assim, Salvador, última cidade, 20 graus, chuvinha isolada lá para os baianos durante o dia de hoje, tá?
Vamos para os destaques agora. Na capa aqui do site do ICL, a manchete não poderia ser outra, como eu já falei muito disso aqui hoje. A gente passa, Espanha foi campeã, para o nosso alívio, Los Hermanos aqui vão ficar sofrendo um pouquinho mais. E, enfim, mas foi por pouco, hein? Mas foi um jogão. A Espanha massacrou a Argentina. Bom, vamos lá para o noticiário político. O TCU, gente, o TCU, de novo, mais uma instituição aqui querendo desprezar completamente aquilo que a Constituição brasileira disse. Quando é para beneficiar juiz, promotor, procurador, deputado, senador, essa galera que está pendurada nas tetas do poder público, não tem limite para as interpretações, para a hermenêutica constitucional, né? A Constituição não vale nada. Quando fala que o maior salário do Brasil é o salário do ministro do Supremo. Então nós temos aqui essa manchete para você hoje, é uma péssima notícia. TCU propondo elevar os penduricários até 40%, liberando salários fora do teto. Era melhor rasgar logo a Constituição, né? Porque não serve para nada nesse quesito. E como são os juízes, os promotores e procuradores que dão a letra, então aí é fogo. Vamos lá, proposta de reforma da Previdência, é um assunto recorrente. A cada 5 anos isso volta para o noticiário. Nunca está bom. Aumenta a idade mínima, muda o regime para atender aquela população mais desfavorecida, parcela mais desfavorecida. E dessa vez, olha, aqui, nossa manchete aqui, proposta da reforma da Previdência está defendendo o aumento da idade mínima para variar, né? Daqui a pouco a gente vai aposentar só com 150 anos de idade na presença dos avós, tá? Vocês vão ver. Mudanças no regime do microempreendedor individual e com bônus para as mulheres, alterações que só seriam possíveis caso o governo e o Congresso aceitassem os estudos e colocassem uma nova reforma em votação. É cíclico isso aqui, nunca está bom. Mexem que mexem e daqui a pouco vão mexer de novo. Uma parte disso é culpa da demografia, mas tem muito do pensamento neoliberal que acha que o Estado não tem que acolher ninguém. Tá? Uma parcela do Congresso Nacional, ainda que a Previdência fosse superavitária, não é o papel da Previdência ser superavitária, mas ainda que fosse, achariam que não é apropriado dar aposentadoria, tá? Porque são contra. Acham que dinheiro é só para enfiar no rabo de banqueiro. Tá? É isso que eles acham. Vamos lá, olha, como eu falei aqui no começo do programa, o prazo das convenções partidárias começou nessa segunda-feira, normalmente os partidos levam lá para o final, né? As convenções estão sendo marcadas aí por volta do dia 30. A manchete a qual nós já nos referimos aqui, em que o Jamil diz que 135 milhões de pessoas poderiam ter sido atendidas com dinheiro de jogatina nesses cassinos eletrônicos. Lá no Arquivo Nacional, venda de documentos históricos está preocupando. E tem outros assuntos aqui que nós vamos falar. Gente, a Karina Cufa, aquela que foi advogada do Bolsonaro, perdeu a guarda do filho porque casou com aquele Brenan, aquele estuprador que está preso, que deve ser um baita sedutor, porque não é possível, né? Ele já tinha feito isso com a delegada de polícia que se encantou por ele, mas na cadeia, Karina Cufa foi lá atendê-lo como advogado, acabou casando com ele. Casamentos nunca se encontraram, foi um casamento assim, corpos ausentes, não foi como diziam os arcaicos, né? O casamento não se consumou ainda. Mas estão casados. E isso começa a gerar reflexo na vida dela, porque perdeu a guarda do filho. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, tá bom? E vou chamar o Kleber Lourenço agora, porque o Kleber passou o fim de semana inteiro descansando, ou seja, buscando assuntos novos para nós. Está com a pauta cheia aqui numa segunda-feira meio vazia. Kleber Lourenço, bom dia, meu amigo. Cadê você? Onde estás que não respondes? Tudo bem, Kleber? Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Também bom dia, galera do Papo Legal. Já estou aqui pronto para as notícias do dia. Beleza, Kleber. Bom, vamos. O Kleber, eu estou falando, né? O Kleber tem 3 assuntos hoje aqui para a gente. Sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro, Kleber, quais são as informações que você tem para nos dar? Olha, foi decidido na sexta-feira, né? O ministro Alexandre de Moraes, que vem tratando a pão de ló e muito carinho o ex-presidente e criminoso condenado Jair Bolsonaro, decidiu que mais uma violação das medidas impostas pela Justiça não justifica o envio do ex-presidente Jair Bolsonaro para a Papuda ou para a Papudinho ou qualquer outra penitenciária ali onde ele possa cumprir devidamente a prisão em regime fechado. E que, no lugar disso, ele vai fazer a restrição de que ele não possa ter encontros com finalidade política eleitoral até o final das eleições e também suspendeu as visitas dele pelos próximos 30 dias, ficando restritas só as visitas necessárias como médicos e também
advogados, Panunzio. Além disso, o Flávio Bolsonaro continua com a suspensão de 90 dias para visitar o pai, o ex-presidente e criminoso condenado Jair Bolsonaro. Ou seja, já não bastasse as várias violações que nós vimos, tentou ali arrancar a tornozeleira com ferro de solda, estava com arma na prisão domiciliar, enviou, não é a primeira vez que ele viola também as medidas de comunicação, aí teve a carta divulgada, ele tentou ali dar uma desculpa esfarrapada para o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes entendeu também que ele estava mentindo, que as justificativas dadas pela defesa de que ele não sabia, de que ele desconhecia, não eram reais, que ele sabia sim, e a própria carta, até o próprio Flávio Bolsonaro deixou isso claro várias vezes, que era um recado do ex-presidente para toda a nação, ou seja, uma comunicação feita através de terceiros, mas mesmo com todas as estripulias e bagunças que o ex-presidente promove dentro de sua casa, a mansão confortável em Brasília, ele vai continuar confortavelmente em casa. Ou seja, aparentemente o crime compensa, Panunzio. Compensa. Compensa. Eu acho que o crime compensa menos no Brasil hoje do que já compensou um dia. Mas continua compensando muito, que o que tem de picareta aí, né, por trás de mandato parlamentar, abusando de prerrogativas, e o que tem de vigarista também na justiça, né, com a caneta pesada aí, liberando gente. Assim, não estou me referindo ao ministro Alexandre de Moraes, não, tá, gente? Estou me referindo a outras coisas aqui, que nós vamos ver nos próximos dias. Kleber, vamos para o assunto número 2. Quer dizer, o Xandão está carinhoso agora, né, com o Bolsonaro. Tá assim, é tratado Beleza. a pão de ló, um carinho, uma coisa assim que chega a ser até comovente, né, Panos? Eu fico até ali emocionado com o cuidado e o zelo. E só também vale lembrar que, diante de tudo que Bolsonaro proporcionou à nação brasileira, ele também até hoje não cumpre pena, não foi punido, não foi condenado pelo descalabro da pandemia. Foram mais de 600 mil brasileiros mortos pela displicência desse brasileiro, que então comandava a nação e que fez de tudo ao seu alcance para proliferar ao máximo o vírus e as doenças para toda a sociedade brasileira. Por isso, ele não foi condenado, não foi julgado e, inclusive, chega a ser uma recompensa, né? Ele promoveu ali e ajudou na morte de centenas de milhares de brasileiros e está confortavelmente em casa, inclusive tendo auxílio e um acompanhamento de saúde que ele e sua gestão negaram a milhões de brasileiros que morreram asfixiados e sufocados no seco durante a pandemia da Covid-19. A Covid merecia um tribunal de Nuremberg aqui, porque o morticínio foi provocado por essa gente. De maldade mesmo, né? Porque falava, não, imunidade de rebanho, todo mundo tem que adoecer, uns vão morrer, tudo bem. Morreram centenas de milhares, 711 mil brasileiros perderam a vida no período crítico da... Todo mundo conhece alguém próximo a você que morreu durante a pandemia por conta da Covid-19. Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa ou era próxima de pelo menos uma pessoa que morreu durante a pandemia. Beleza, maravilha. Pra vocês verem como é que o poder é doce, gente. E não serve só para aplacar as dores de um presidiário que está cumprindo pena em casa, não. Ele também é bom para amigos do poder, tá? Por exemplo, o dono do Banco Digimais, chamado Edir Macedo, que conseguiu vários favores do governo Tarcísio, né? Governo Tarcísio, por óbvio. E o Kleber vai contar mais uma para a gente, que uma parte desses favores que o Banco Digimais ofereceu em plena crise, né, tinham manifestação contrária de órgãos responsáveis pela qualidade dos negócios da administração. Conta para nós, Kleber. Isso mesmo, Panunzio. Eu tive acesso a documentos ali originados de um requerimento do deputado estadual Paulo Batista dos Reis, do PT de São Paulo, que fez um requerimento pedindo os documentos referentes à autorização do Banco Digimais, do pastor Edir Macedo, que vale também lembrar que tem um vídeo dele famoso nas redes sociais, que ele vai às gargalhadas contando que ele e suas pessoas mais próximas comemoravam os lucros ali, enquanto as pessoas estavam se suicidando durante a crise do confisco no governo Collor. Então ele fala claramente que estava às gargalhadas com isso, mas enfim, acho que é um episódio que vale lembrar para a nossa audiência. Como assim, Kleber? Conta. Eu vou ver se eu consigo trazer esse vídeo amanhã, porque toda vez que esse vídeo é publicado nas redes, a equipe entra e derruba. Eu já publiquei nas minhas redes, já tive o vídeo derrubado. Vamos ver se eu consigo trazer isso amanhã. A equipe da Universal, né? Exatamente. É como aquela declaração do Edir Macedo, em que ele fala que as mulheres parem filhos como ratos. Eu também já publiquei essa declaração aí e eles tiram do ar na hora. E o YouTube aceita. Por quê? Porque é direito autoral deles. Enfim,
Mas essa documentação, o Kleber, ela deixa claro o favorecimento ao Banco Digimais? Então, a documentação que foi enviada ao deputado simplesmente não consta um parecer financeiro. E mais interessante, consta todo o histórico ali, até a liberação e a homologação do Banco Digimais para que pudesse oferecer crédito consignado aos servidores do Estado de São Paulo. E entre essas informações tem que anteriormente o governo do Estado recusou, não tinha aceito a homologação do Banco Digimais, e aí depois acabou aceitando sem esse parecer financeiro, e quando agora fez a suspensão temporária do Banco Digimais, fez inclusive alegando questões financeiras ali, de viabilidade financeira e saúde financeira. Ou seja, mesmo não pedindo os documentos de saúde financeira, depois ele acabou ali suspendendo o banco, depois da operação da Polícia Federal, justamente por não ter essa saúde financeira comprovada, Panunzio, o que mostra ali também mais um dos problemas ali envolvendo esse convênio do Banco Digimais, que tinha ali boa parte da sua carteira ancorada no convênio tanto com o governo de São Paulo, hoje comandado por Tarcísio de Freitas, e também pela Prefeitura de São Paulo, comandada por Ricardo Nunes. Muito bom. Gente, agora, os picaretas gostam de se acercar do poder, não por acaso, né? Porque eles ganham muito com isso e distribuem muita propina e tudo mais. Mas o Banco Master, por exemplo, que foi a instituição mais picareta da história do Brasil, ter produzido o escândalo que produziu, o Banco Master não tinha medida para o tamanho da sua ambição. Eles queriam participar de todas as caravanas que o governo Lula fazia aí para abertura de mercados, né, que o Kleber Lourenço descobriu também, vai contar para a gente por que eles gostavam tanto de participar de viagem de presidente da República, Kleber. Olha, Panunzio, essa é uma apuração minha com o sempre excelente Jamil Chad, onde eu tive acesso, junto com ele, a telegramas do Itamaraty, que fala ali um pouquinho sobre a relação do Master com a diplomacia brasileira, e eu encontrei entre esses telegramas esse pedido do Banco Master para integrar uma coletiva, uma missão oficial do governo brasileiro já na gestão Lula, que ia para Angola. Seria um marco ali, uma agenda muito importante para o governo brasileiro, que marcava ali a reaproximação do Brasil com o continente africano, ali com diversas agendas, principalmente em Angola e outros países, e o Banco Master fez uma solicitação para participar dessa missão oficial. Eu e o Jamil Chad, principalmente, apuramos ali o que tinha acontecido. O Jamil Chad entrou em contato com algumas fontes também no Itamaraty, que confirmaram que o Banco Master acabou não integrando a essa coletiva, apesar do pedido. Eles não fizeram parte dessa missão oficial, o que mostra ali até mesmo uma diferença de tom, já que na semana passada a gente deu a notícia de que, por exemplo, o Banco Master acompanhou uma missão oficial do governo Bolsonaro ali no Irã, e agora temos essa outra informação de que já na gestão Lula eles tiveram ali o pedido recusado e não acompanharam o governo, pelo menos de forma oficial, nessa missão, Panunzio. Mas teve um episódio em que eles estavam, né, já durante o governo Lula, numa das viagens do Lula, não teve, Kleber? Não foi necessariamente na viagem do Lula. Ele participou de um evento ali, o Banco Master, que teve no Irã, um evento com várias empresas, e o Banco Master se colocou nesse evento no Irã como uma espécie de facilitadora de transações ali comerciais e financeiras para países que tinham algum tipo de sanção comercial ou política com outras potências. Então, não contou com a presença do presidente Lula, e foi diferente da missão, desses dois episódios de missões oficiais. Entendi. Beleza, maravilha. Kleber, brigadão para você. A gente se encontra aqui amanhã, 7 e pouquinho, tá? Um pouquinho mais cedo. E obrigado pelas informações de hoje, tá? Imagina, até mais, Panunzio. Tchau, tchau, tchau também para nossa audiência. Pessoal, bom, eu vou chamar já o Lula, porque eu tenho alguns assuntos aqui para discutir com vocês. Lula, tudo bem, Lula? Bem-vindo aqui de volta. Lula, uma coisa que é preciso falar aqui, a gente não gosta de falar sobre a vida privada de ninguém, mas sobre a Karina Cuffa é preciso falar, porque ali é uma outra questão, não diz respeito o casamento que ela fez questão de alardear nas colunas sociais e tudo mais, na verdade é um péssimo exemplo para toda mulher brasileira, um país que mata 4 mulheres por dia, feminicidas matam 4 mulheres por dia, e essa senhora que é tão notória, que tem tanto acesso às principais colunistas do país, foi lá dizer que estava apaixonada e queria se casar, de fato se casou com um estuprador, com o Brenan. Todo o Brasil conhece. É aquele rapaz que bateu no namorado na academia, enfim, ele é talvez o pior bad boy brasileiro, tá? Em relação a isso. E agora, a Karina Cuffa perdeu a guarda do filho, já reflexo dessa união muito estranha, né?
como eu disse, não é uma união que foi consumada porque o cara está preso, casou por procuração, né? E eu gostaria aqui de mostrar... Primeiro, eu queria saber, Lu, o que você acha disso? Né? Qual é a sua opinião sobre primeiro, isso? eu acho que a gente tem que pontuar para a nossa audiência por que estamos falando da Karina Cufa. A Karina Cufa é uma advogada que foi a advogada criminal, né, do Jair Bolsonaro ao longo do mandato dele e também advogada eleitoral do Jair Bolsonaro no final da eleição de 2018 até o início do processo eleitoral de 2022. Então, por isso que ela ganhou destaque. Karina Cufa, que em Brasília, ela se projetou fazendo aquele tipo de advocacia que a gente chama aqui de embargos auriculares. Quando era amiga do rei, né? E aí ela promoveu esse plot, né, na vida dela, que foi se tornar a advogada desse Tiago Brenan, que inclusive não é nem Brenan de berço. O sobrenome Brenan, ele colocou no nome dele depois de um processo que transcorreu em cartório, porque ele queria ter esse sobrenome que é um sobrenome longínquo da família dele lá em Pernambuco, mas que o projetava. Sempre teve dinheiro de família, herdeiro, né, de uma rede de hospitais lá em Pernambuco, basicamente, também de engenhos de açúcar, né, mas nunca foi da família Brenan propriamente dita, né? Ele é um estuprador serial, né, como se viu em diversos processos nos quais ele já foi condenado. A Karina Cufa, então, se torna advogada dele, se diz apaixonada por ele, num plot midiático, casa com ele, sem tê-lo conhecido de fato antes do casamento, porque até o casamento eles não tinham tido um convívio pessoal, como ela mesma falou, e aí o ex-marido dela, pai do filho dela, vai à justiça pedir a guarda total e plena da criança, porque diz que não confia no convívio da criança com um estuprador condenado. E fez muito bem esse pai, um pai preocupado efetivamente com os filhos. Ele se chama Hamilton Augusto da Silva, é o nome do ex-marido da Karina Cufa, pai desse menino, atualmente casado com a Val Marchiori, que foi uma daquelas milionárias, daqueles programas da Band lá de mulheres milionárias. Ela fez muito sucesso no Brasil, mas eles apareceram inclusive na internet explicando o motivo desse negócio. Eu vou mostrar para vocês. Roda para nós, por favor, o vídeo, Alex. Bom, eu venho aqui me manifestar a respeito do que está saindo da imprensa essa semana. Eu estou sendo muito procurado pela imprensa. Sim. E eu não estou podendo dar entrevista no momento por respeito à decisão judicial, o processo da guarda do meu filho que está sendo muito noticiada. Ele está em segredo de justiça, então para preservar a criança eu não posso dar detalhes, eu não posso dar entrevista, eu peço a compreensão da imprensa nesse momento. Mas eu me senti na obrigação de falar alguma coisa. É notório, todo mundo viu, a minha ex-mulher, ela decidiu se casar com um sujeito que está preso, condenado por vários crimes, entre eles um crime horrendo que é o estupro. Horrível. E eu, enquanto pai, eu não poderia fingir que nada está acontecendo. Eu sou um pai presente, eu sou um pai atento, sempre fui. Então, eu não poderia dormir tranquilo sabendo que meu filho está no meio de uma situação dessa. Então, eu tomei e estou tomando e vou tomar todas as providências possíveis dentro da legalidade, dentro do que a lei me permite, para proteger ele. Eu tenho o apoio da minha família, então ele está bem e no mais é aquilo, não seria coerente comigo nem com ele se eu achasse que isso é algo normal. Isso não é algo normal e uma criança não precisa passar por isso. Então eu só quero agradecer as mensagens. Eu repito, né, nós não estamos tratando de um caso individual, nós estamos tratando de algo que é icônico, que é emblemático, porque o Brasil é o país do feminicídio, tá? Para lembrar, enfim. Agora, tem um aspecto nesse caso que me incomoda muito, que é esse tratamento na mídia. Não adianta esse pai chegar assim e falar, não pode dar entrevista em respeito ao processo, e aí fala tudo que deveria dizer durante as entrevistas que ele não recomenda, né, Lula?
Não, exatamente. Assim, tudo errado de todas as partes. Né, Fábio? Bom, é uma síntese ótima. Beleza, vamos falar agora de outras questões afetas também, né, ao mundo das mulheres. E aqui também é outra questão icônica, que é a participação da Michelle na campanha do Flávio Bolsonaro. A Michelle, que é antifeminista, está dando uma de feminista, de verdade. Ela está segurando a posição dela, está brigando pelo espaço político dela, e isso não é elogio, né? Mas ela andou metendo a boca no Zema, né, Lula? O que ela falou? Não, o Romeu Zema, candidato do Novo à presidência da República, ex-governador de Minas Gerais, disse de maneira imprudente, sem combinar com ninguém, que estava negociando o posto de vice, de candidata a vice, com a Michelle Bolsonaro, com o PL, né, para que ela fosse a vice dele. Né? E a Michelle Bolsonaro, ontem, num evento aqui em Brasília, espinafrou o Zema e disse que não tinha nenhuma negociação nesse sentido. O PL também espinafrou o Novo, disse que não tem nenhuma articulação com o Novo, muito menos para que o PL, que é maior que o Novo, dê uma candidata a vice para o Romeu Zema, e ficou a fake news como um factoide colocado na cena política. Mas isso reavivou e deu novamente oportunidade a Michelle Bolsonaro que dissesse que não irá para a convenção do partido em São Paulo no próximo sábado, que vai sagrar essa candidatura minguante do Flávio Bolsonaro à presidência da República, reacendeu o conflito interno dentro do PL, né, e também permitiu que o PP e o União Brasil, que formam a federação, né, partidária, digam que não irão marchar, confirmem que não irão marchar junto com o PL, manteve a janela aberta de troca de petardos, né, entre o PL e o Republicanos, que passou a ser a segunda opção de busca de vice do PL, o Partido Republicanos, que é da Igreja Universal, né, presidido pelo deputado Marcos Pereira, né, e que está dizendo que pode, inclusive, liberar a bancada no cenário nacional. Isso por quê? Porque nós teremos a convenção do PL no próximo sábado e na véspera, sexta-feira, sairá o novo Datafolha, que vai às ruas a partir de quarta-feira desta semana e pode se somar ao rol de más notícias que já começou a vir à tona com a pesquisa Quest da semana passada. Na pesquisa Quest, nós podemos identificar, Fábio, que há 11% do eleitorado brasileiro que se diz indeciso de voto nesse momento. Desses 11%, 64% são mulheres. 64%. Né? Desses 64%, dois terços, né? Exatamente. Desses 64% de mulheres que se dizem indecisas, desse universo de 11%, nós temos 58% dessas mulheres na região sudeste. E a maioria delas se diz mulheres de orientação católica e independentes. É nesse universo que a oposição está querendo crescer, mas quem está se criando é o discurso do presidente Lula. Então vejam a especificidade, né, desse núcleo que precisa ser conquistado nesse momento pelo voto. E aí é nessa hora que o Zema abre uma contenda com a Michelle Bolsonaro e permite a ela que renove os seus ataques ao Flávio Bolsonaro. Ou seja, tudo continua infernal para o Flávio Bolsonaro. Vamos falar, bota a vinheta para nós, Alex, da coluna do Lula, por favor. Gente, a reserva exclusiva. A reserva exclusiva está muito saborosa essa semana. Vamos mostrar alguns destaques aqui para você.
E para quem assina a revista Liberta, foi uma delícia esse fim de semana. Eu sou de um tempo, Lula também, em que a gente esperava o fim de semana porque os jornais vinham gordinhos, né? O jornal de domingo pesava quilos. E essa tradição se rompeu, era as quintas e os domingos, não tem mais. Mas agora tem a coluna do Lula para sanar essa falta de notícia no fim de semana. Quais foram os destaques? Aliás, Lula, fiquei até com pena do Ibanez, sabia? Meu coração não suporta o tamanho da crise que esse homem está vivendo. Como é que é essa crise, Lula? Vamos lá, Alex, coloca os prints aí da primeira coluna, a nota de abre, né, da coluna reserva exclusiva da revista Liberta, né, marco zero da legalização das bets, reuniu bicheiro do Rio, era o Rogério Andrade, e irmão de ministra do STJ, o João Caldas, irmão da ministra Marluce Caldas. Essa nota traz uma história que eu considero saborosíssima, quero inclusive ampliar a apuração sobre ela. No dia 13 de maio de 2016, o Valdir Maranhão, que tinha acabado de virar presidente da Câmara, interino, porque o Eduardo Cunha tinha renunciado à presidência da Câmara e depois ia para a cadeia, o Valdir Maranhão pega um carro aqui em Brasília, junto com o João Caldas, e vai até Goiânia, para a casa do bicheiro, Carlinhos Cachoeira, que estava cumprindo prisão domiciliar. O Cachoeira estava recebendo o também bicheiro Rogério Andrade para um almoço que ele imaginava, porque ele não sabia da agenda, que era um almoço cordial, mas era um almoço, uma visita social do Rogério Andrade, que também cumpria prisão domiciliar e também estava com tornozeleira eletrônica. Aí, de repente, chega na casa do Cachoeira o Valdir Maranhão, presidente da Câmara dos Deputados, junto com o João Caldas, que era amigo dos dois bicheiros, né? E com uma agenda que era propor a legalização do jogo, de qualquer tipo de jogo, bingo, cassino, jogo do bicho e bet, ali em 2016 já, enquanto ele fosse interino da presidência da Câmara, porque ele garantia a aprovação daquilo. A gente estava, volto a lembrar, sob a nuvem de Michel Temer no Palácio do Planalto. E eles queriam fazer essa aprovação imediata, aproveitando a interinidade. O Carlinhos Cachoeira se colocou contra, porque disse, olha, eu sei como as coisas funcionam em Brasília e não vamos fazer isso porque não vai dar certo. Não deu certo naquele universo, mas aquela turma voltou para Brasília e negociou com Ciro Nogueira, sempre ele, a liberação das bets. Quer dizer, temos a segunda nota também. O bicheiro não queria, o Ciro Nogueira topou, mas é um espetáculo. Exatamente. Agora me fala do Ibanez, meu coração está cortado, Lula. Coloca aqui, Alex, a segunda nota, que é Ibanez Rocha. Bom, então o caso é o seguinte, o Ibanez Rocha está autoexilado na sua fazenda, na cidade de Corrente, no Piauí. Ele levou para lá uma centena quase de garrafas de vinho, porque o casamento dele com a Maiara Noronha, que é essa advogada de 38 anos, acabou... Eu achei que fosse a filha dele essa da foto aí. Porque o poder acabou também. O poder acabou também. E agora é a ex-mulher do Ibanez quem negocia o desfazimento do contrato nupcial entre os dois. Ibanez está preocupando os amigos porque mergulhou numa depressão profunda e está respondendo a diversos inquéritos policiais no Supremo por conta da tentativa fraudulenta de venda do Banco Master para o BRB, já anunciou o fim da carreira política dele, não é candidato a nada em 2026 e está lá sozinho na fazenda, onde passou inclusive o aniversário, né, junto com a centena de garrafas de vinho da adega caríssima que ele tem. E uma última nota, só para a gente, porque está encerrando o tempo aqui, coloca aí, Alex, em Pernambuco, uma Arraes, que é a Marília Arraes, ameaça diretamente a prioridade do PT, que era reeleger Humberto Costa senador. Marília Arraes é líder nesse momento das pesquisas, Humberto Costa está embolado em segundo lugar,
com outros 2 candidatos, né, da chapa da Raquel Lira, que ainda não é uma chapa oficial, porque não houve convenção. Humberto Costa reclama internamente dessa aliança construída pelo João Campos, que está tirando dele a possibilidade de ter um 3º mandato como senador, e Humberto Costa, atrás de votos, fez uma convenção nesse fim de semana do PT que o consagrou candidato à reeleição, mas tendo como primeiro suplente, imagina, Fábio, Luciano Bivar, que era o presidente do PSL, que deu a legenda para o Bolsonaro ser candidato em 2018. Muito bom. A coluna está ótima. Leiam, tá? revistaliberta.com.br. Lula, um abração para você. Muito obrigado. Até amanhã, né? Abraço. Valeu, companheiro. Até amanhã. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, antes de encerrar, eu preciso falar com vocês uma coisa muito importante. Sabe o Mauro Matosinho, aquele piloto que contou aqui ao ICL das ligações de Antônio Rueda com a empresa aérea do PCC e que levou dinheiro para o Ciro Nogueira? Uma peça importantíssima para desvendar essa quadrilha que tomou conta dos negócios escuros lá de Brasília, tá? Ele está passando uma situação econômica muito difícil, ele perdeu o emprego, obviamente, né? Está lá tentando sobreviver, está precisando da ajuda de vocês, tá? Eu já fiz a minha parte. E agora eu quero dizer para você que apoie o Mauro Matosinho, tá? Ele precisa disso porque está completamente sem dinheiro e não pode exercer a sua atividade, que é a atividade de piloto. Quem quiser fazer um Pix para ele, olha, está aqui embaixo, tá? Está aqui, ó, mauro.voa@proton.me. mauro.voa@proton.me. Qualquer ajuda é bem-vinda, tá bom? E vamos lá, enquete. Vamos saber da nossa enquete agora, primeiro, antes do marketing. Bota aí para nós, por favor, na tela, Alex. Vamos ver, a enquete de hoje, eu nem anunciei qual era a enquete de hoje, mas em todo caso ela foi bem votada, que teve 52 votos. Olha, caso Master, Tariflávio, crise da extrema-direita, o que é que acontece durante o recesso parlamentar? Porque o Congresso está de férias, né? Nada, fica tudo igual, 40% acham, 50% acham que virão novos fatos e 10% acham que esses fatos serão esquecidos agora que a atividade congressual ela entra em regime, né, de letargia, fica letárgica, tá? Agora quero chamar vocês para acompanhar conosco esse noticiário super importante que você vai conhecer quem é esse personagem, tá bom? Flávio Bolsonaro, a verdade histórica sobre o filho 01, esse que diz que será candidato à presidência da República. Eu ainda não acredito. Essa vez, como é que vai ser a convenção marcada para o dia 30. Mas então vai ser no dia 23, às 8 horas da noite, aqui no ICL, tá? Mais um documentário para ajudar você a entender o cenário político nacional, tá bom? É isso aí. Gente, agora a nossa audiência, terminamos o programa hoje com 19.512 espectadores. Em primeiro lugar, à frente da Jovem Pan, diminuiu a diferença, estamos só 1.000 à frente deles aqui, mas tudo bem, estamos aí na disputa e mantendo a posição de 3 meses atrás, de todo dia ser aqui o telejornal da internet mais visto por vocês que acompanham a nossa audiência. Então, muito obrigado mais uma vez para vocês, tá bom? Bom dia e até amanhã. Estamos aqui às 7 da manhã em ponto. Bye, bye. Tchau. Os bastidores que ninguém te conta sobre a família Bolsonaro. Esse é o capitão da família, o ex-presidente, o inelegível, condenado a mais de 27 anos de prisão. Tentou tirar a própria tornozeleira com um ferro de solda. Em casa. E numa reunião gravada, disse que o próprio filho Flávio seria o culpado nas investigações da rachadinha. Esse é o Carluxo, o filho 02, cérebro do gabinete do ódio. Tão ciumento que foi nos comentários do próprio pai reclamar porque ele postou foto segurando o bebê do Nicolas. Esse é o Bananinha, apelido inventado pelo próprio vice do pai. O filho que fugiu correndo para os Estados Unidos para implorar sanções contra o Brasil. Tem fama de frouxo por toda Brasília. E essa é a Michele Bolsonaro. Recentemente publicou um vídeo de 27 minutos expondo a briga com o enteado Flávio. No dia seguinte, disse que não tinha briga nenhuma. O vídeo continua no ar. E agora, o principal.
o herdeiro. O 01 pediu dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro pra fazer o filme do pai. Fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas... Fora isso, tá envolvido em rachadinhas, mansão de 6 milhões de reais com renda incompatível, ligações com milícias e emenda parlamentar suspeita ligada aos mandantes do assassinato de Marielle Franco. E tem muito mais que você ainda não sabe. Descubra tudo no novo documentário original do ICL. Estreia dia 23 de julho, às 20 horas. Online e gratuito.